Fala mergulhadores, beleza? No vídeo de hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre o Docker Hub, tá? Então a gente vai falar um pouco sobre o conceito, né, sobre o que é o Docker Hub e explorar ele um pouco também. O Docker Hub, ele nada mais é do que um repositório onde ficam armazenadas as imagens Docker, tá? Então toda vez que a gente vai lá fazer um Docker pull, né, para poder obter uma imagem, ou um Docker run para poder rodar uma imagem, né, e criar um container, o Docker vai fazer o quê? Ele vai ver se a gente tem essa imagem já na nossa máquina. Se não tiver, por padrão, ele vai lá no Docker Hub e vê se essa imagem existe lá para poder baixar e a gente poder executar nosso container. Esse conceito que o Docker Hub implementa é o que chamamos de Docker Registry, tá? O Docker Registry é exatamente isso, um repositório para imagens. Então a gente pode baixar e enviar imagens para esse registry. O Docker Hub, ele é o registry padrão do Docker, tá? Então ele é o default que toda vez que a gente vai obter uma imagem, é ele que é usado. A gente pode ter um registry privado, tá? Um registry diferente do Docker Hub, mas hoje a gente vai focar só no Docker Hub, beleza? E antes de começar eu queria pedir pra você, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o like, tá? Que isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e ativa o sininho para receber notificações quando a gente lançar novos vídeos. Então bora mergulhar! Beleza, então mergulhadores, como eu havia comentado com vocês, o Docker Hub basicamente é um repositório onde a gente armazena nossas imagens, beleza? O que isso significa? Significa que se você tem a imagem Docker da sua aplicação ou se você quer utilizar uma imagem de um outro fornecedor, em vez de você ter que fazer todo o trabalho de baixar os binários, né, manualmente para poder depois construir o seu container, o Docker ele possui um mecanismo onde ele faz esse download automaticamente, né, quando você faz lá um Docker pull, né, para poder obter essa imagem, ou um Docker run que seja, e ele vai obter diretamente do registro padrão, onde fica armazenadas as imagens Docker, onde ele vai buscar por padrão. Então isso significa que se eu fizer aqui um Docker pull Hello World, né, para baixar aquela imagem Hello World, para a gente ver que está funcionando, né, para a gente garantir que está funcionando aí a instalação Docker, ele vai fazer esse download aí a partir do Docker Hub, certo? Então ele foi aqui, procurou essa imagem localmente, viu que não existia essa imagem, então precisou fazer esse download, tá? Então ele fez aqui, ó, como a gente pode ver, né, baixou a nova imagem para Hello World, e agora a gente tem essa imagem aqui na nossa máquina, beleza? Se eu pôr para rodar essa imagem, ele vai aparecer a mensagem aqui, Hello from Docker, beleza? Então significa que isso está funcionando. Então o que aconteceu aqui? A gente fez o download dessa imagem lá direto do Docker Hub. Então vamos lá para ver como eu posso enxergar essa imagem no site do Docker Hub. Beleza, pessoal, aqui na página do Docker Hub, ó, que é hub.docker.com, eu entrei aqui, né, na pesquisa, né, procurei por Hello World e achei aqui a imagem que a gente está utilizando, tá? Ela tem exatamente o mesmo nome que nós colocamos lá na hora de fazer o pull e o run também, tá? Então se você vier aqui do lado, ó, veja que ele dá aqui pra gente o comando para fazer o download dessa imagem, tá? Foi exatamente esse comando aqui que a gente acabou de rodar. Aqui, pessoal, eu posso pesquisar qualquer outro tipo de imagem, tá? Contanto que ela esteja no Docker Hub, tá? E aqui ele dá também uma documentação, que geralmente os fornecedores colocam aqui a documentação para a gente poder saber como trabalhar com essa imagem, beleza? Então aqui ele mostra o output, né, que foi o que a gente viu lá no terminal. Mostra mais algumas coisas aqui sobre licença, sobre as referências, né, onde que a gente consegue obter o código dessa imagem, né, no GitHub, etc. Tá? Então, por exemplo, vamos aproveitar que a gente está aqui, eu vou fazer uma pesquisa por MySQL. Tá? Ó, veja que aqui ele mostra todas as imagens que contém a palavra MySQL, beleza? E essa aqui é a imagem padrão, que a gente já está acostumado, que a gente já viu nos outros vídeos também como baixar essa imagem, beleza? Então vou entrar aqui. E ó, Docker pull MySQL, como a gente costuma fazer, né? O Docker run direto, que ele já faz o pull. E aqui toda a documentação. Então, se você tiver alguma dúvida, né, sobre variáveis de ambiente, sobre uma configuração extra que você queira saber como utilizar, aqui na documentação com certeza você vai encontrar, beleza? Então isso aqui, ó, se você estiver precisando de uma imagem para um outro serviço, tipo Redis, Elasticsearch, qualquer tipo de serviço, você pesquisa aqui no Docker Hub que provavelmente você vai conseguir encontrar esse serviço. Então veja aqui, ó, a gente tem, né, no caso do serviço do Redis, a mesma coisa. Docker pull Redis, aqui tem todas as tags, né, ou seja, todas as versões que essa imagem possui, as referências, aqui a documentação, tudo certinho, beleza? Então
essa aqui é a interface do Docker Hub e é assim que a gente faz as buscas aqui para conhecer um pouco melhor sobre as imagens que a gente está usando, beleza? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Lembra aquele vídeo sobre Dockerfile que a gente lançou há pouco tempo? Se você não viu o vídeo ainda, eu vou deixar aqui o link na descrição, tá? Assiste lá que é um vídeo bem legal, a gente explica certinho como criar o seu próprio Dockerfile e a gente cria no final um Dockerfile para uma aplicação Java, beleza? Então eu vou utilizar o arquivo desse vídeo, tá? Para a gente poder criar a nossa imagem e subir essa imagem lá para o Docker Hub, beleza? Então vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui e vou fazer primeiramente o meu Docker Login, tá? Porque eu preciso me logar lá no Docker Hub primeiro, no meu registry, né, no caso, para poder fazer o push, né? Ou seja, poder enviar uma imagem lá para o Docker Hub, tá bom? Então eu vou fazer o Docker Login e aqui ele vai me pedir o meu username, tá? Que no meu caso é William Machado. Aqui ele vai pedir também a senha. E beleza, ó, login feito com sucesso, tá? Então agora a gente está logado no Docker Hub pelo terminal do Docker, tá? Ou seja, no Docker CLI. E agora a gente pode fazer operações para poder enviar as nossas imagens para o Docker Hub, beleza? Obviamente, né, acho que está claro que a gente precisa ter uma conta no Docker Hub para isso. Para ter uma conta no Docker Hub, não é preciso pagar nada, tá? Só que você vai ter direito apenas a um repositório privado, tá? Você pode ter quantos repositórios públicos você quiser, ou seja, que todo mundo vai ver a sua imagem, né? Todo mundo vai poder baixar a sua imagem, mas você vai ter direito a um repositório privado só, onde só você e quem você autorizar vai poder baixar a sua imagem. Caso você queira ter mais repositórios privados, você vai precisar pagar algum valor por isso, beleza? Para fazer a conta, para criar, né, sua conta lá no Docker Hub também não tem segredo nenhum, é um cadastro bem simples, né? Então vamos dar continuidade aqui. Feito o login, eu vou fazer aqui, ó, eu tô com os meus arquivos aqui da videoaula de Dockerfile, né? Então eu vou fazer o build dessa imagem aqui. Vou mostrar para vocês que eu não tenho essa imagem criada, tá? Então eu vou fazer aqui docker build -t. E aqui eu vou passar o nome da imagem que eu quero criar. E quando a gente vai criar uma imagem para subir ela num registry, a gente precisa passar primeiro o identificador, tá? Barra o nome da imagem. No caso do Docker Hub aqui, que a gente já está com o login feito aqui, a gente já está logado lá na plataforma do Docker Hub, a gente vai passar apenas o nome de usuário, tá? Então, William Machado, barra o nome da imagem que a gente quer subir para ele. Então eu vou colocar aqui produtos, teste, beleza? Então vou dar um enter. Opa, faltou aqui o ponto, né, para indicar que ele vai fazer o build a partir do Dockerfile que está nesse diretório atual. Então beleza, vou dar um enter. E agora ele vai fazer o build da nossa imagem, tá? Então ele vai construir a nossa imagem. Beleza, pessoal, construiu a imagem aqui. Deixa eu listar para a gente ver. Docker Images, beleza, ó. Ele baixou aqui o OpenJDK, né? E baixou também, criou na verdade a imagem William Machado barra produtos teste, beleza? Então a gente já tem a nossa imagem aqui, né? Com a tag latest, né? Ou seja, ela é a última aqui. Se a gente quisesse colocar uma tag específica, a gente só colocaria aqui depois do nome, né? 2 pontos e o nome da versão, por exemplo, 1.0. Mas no caso aqui é só pra gente entender mesmo, tá? O legal é sempre usar tags, mas nesse caso aqui é só pra gente exemplificar mesmo, beleza? Então, criado aqui a nossa imagem, eu vou executar agora um comando chamado docker push, tá? Então, eu vou mandar aqui a imagem William Machado barra produtos teste, beleza? Então, dessa forma, ele vai enviar para o nosso registry exatamente essa imagem aqui que a gente acabou de criar, beleza? E lá no Docker Hub, ele vai ficar dessa forma, tá? Que é o nome do meu usuário, que no meu caso é o William Machado, né? Barra produtos teste. Esse seria o caminho da URL lá pro Docker Hub da nossa imagem, tá? Então vou dar um enter. E agora ele vai enviar esse conteúdo para o Docker Hub, beleza? Beleza, pessoal, finalizou aqui, tá? Enviou lá pro Docker Hub. Agora a gente vai lá para ver como... deixa eu mostrar aqui para vocês também uma... Opa, imagens. Vou remover, tá? Essa imagem aqui, que a gente criou, né? Então a gente já tem ela local. Então vou remover ela. E agora, se eu quiser baixar ela novamente, eu não tenho ela local, tá?
Então eu teria que fazer o build, né? Se eu precisasse rodar ela localmente de novo, né? Mas agora, como a gente já tem ela lá no nosso repositório remoto, eu só faço o Docker Pull, que ele vai obter essa imagem lá da internet, tá? Beleza? Então aqui ele colocou que já existe aqui algumas camadas, porque é a camada do OpenJDK. Eu não baixei para ficar mais rápido aqui o download, tá? Então ele só vai precisar baixar as camadas que a gente adicionou nessa imagem, beleza? Pronto, agora se eu fizer um Docker Images de novo, tá aqui de novo, beleza? Beleza, pessoal, assim que eu entro aqui no Docker Hub, né, pelo link hub.docker.com, ele já vai me listar aqui os repositórios, né? E o meu repositório aqui, que eu acabei de criar, né? Veja aqui, ó, 3 minutos atrás, é o produtos teste que a gente acabou de fazer o push, beleza? Então toda vez que alguém precisar dessa imagem, eu só falo assim, ó, é só fazer um Docker Pull, William Machado / produtos teste, e você já consegue utilizar essa imagem sem eu precisar te passar nada. Por padrão, pessoal, ele vem como público, tá? Então qualquer pessoa que consegue ver esse repositório, beleza? Só que se você quiser, né, como eu disse, a gente pode vir aqui em Settings e tornar esse repositório privado, tá? Mas veja aqui que eu só posso tornar um repositório privado porque é uma conta gratuita, tá? Se você quiser vários repositórios privados, você vai ter que fazer um upgrade na sua conta, beleza? Então é isso que eu queria mostrar para vocês, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Tenham aprendido bastante. Se gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, mergulhadores. Um abraço.